Agora eu quero apresentar para vocês um dos componentes mais importantes da biblioteca, que são os componentes de layout. Então a documentação deles vocês podem encontrar aqui na parte de componentes entrando em layout. E dentro do layout, vocês vão perceber que o Dash Bootstrap Components nos dá três componentes. Um container, o dbc.row, que é uma linha, e o dbc.call. E são usando esses três componentes que a gente vai conseguir estilizar todo o nosso projeto e definir as posições de cada um dos elementos de uma forma muito simples. Quem já teve contato com a biblioteca do Bootstrap vai ter mais facilidade em entender aqui, porque a lógica é a mesma. Mas se você nunca teve, eu vou explicar bem facilmente. Então, como se dá? O Bootstrap, vocês podem entrar caso queiram ter mais acesso a isso, ele usa o que ele chama de um sistema de grid. Então, ele vai entender a nossa tela, o tamanho do navegador, como sendo uma grande tabela que vai conter um número arbitrário de linhas, a quantidade de linhas não importa, só que na quantidade de colunas, eu quero que vocês imaginem que ele cria a nossa tela com 12 colunas. E essa informação das 12 colunas vai ser muito importante quando a gente começar a definir as nossas linhas e colunas ali, porque a gente vai ter que especificar quantas dessas colunas cada um dos nossos componentes vai ocupar. Então é tendo esse conceito em mente que a gente vai conseguir construir a disposição que a gente quiser. E um outro conceito muito importante é que a gente também precisa entender qual que é o tamanho da tela que eu quero usar, porque dependendo de qual tamanho eu posso passar uma configuração para um tamanho específico ou um tamanho para o outro. Não ficou muito claro, né? Vamos para o código que eu acho que vai facilitar lá. Então o que eu fiz aqui? Eu já deixei uma aplicaçãozinha pronta, bem simples, eu vou só revisar com vocês. Eu iniciei aqui o nosso app já utilizando uma folha de estilos dbc.themes bootstrap, que daí ele vai puxar todas aquelas estilizações que eu comentei anteriormente, mas também vai ter uma muito importante aqui, que é a regrinha que vai permitir que a gente utilize, engrosse as nossas colunas usando esse conceito de 12 colunas. E aqui o que eu fiz? Eu fiz um layout contendo uma div na HTML. Lembrem, a div é uma grande caixa, tá? Ela não tem nada, ela é só um espaço para a gente começar a colocar coisas. E é importante que o nosso layout sempre seja uma div. E aqui dentro eu coloquei uma linha. Ou seja, é uma caixa contendo uma linha. Como é uma linha bem grande, que só tem essa linha dentro da caixa, a linha basicamente vai ter a mesma largura dessa minha caixa e provavelmente a mesma altura. Tá? E dentro dessa linha eu coloquei três colunas. Ou seja, a linha está aqui, uma coluna aqui, outra coluna aqui e outra coluna aqui. E eu escrevi column. Na primeira eu coloquei o style como um vermelho e as outras duas não deixei nada. Eu vou executar esse projeto e eu quero que vocês vejam o resultado. Quando a gente vem aqui no Dash e atualiza a minha tela, reparem que o Dash pegou e dividiu em três esse meu espaço. Ele colocou uma coluna aqui e ele dividiu no espaço igual. Ele inferiu que o tamanho dessa coluna aqui vai ser igual ao tamanho dessa aqui, do ponto de vista da largura, é claro, igual a essa aqui. Eu até poderia pintar essas outras de cores diferentes aqui. Eu até poderia pintar essas outras aqui de cores diferentes, por exemplo, vamos botar um FF qualquer aqui, e esse aqui vamos botar FF e salvar. Então ali, eu tenho essas três colunas de diferentes cores. Beleza, mas o que importa? Onde é que estão aqueles tamanho 12 que eu comentei anteriormente? Lembra que eu falei que esse sistema de grid do Bootstrap, ele divide a minha tela em 12. Então com essa informação eu consigo dizer e especificar manualmente como que eu quero que essas colunas se comportem, dado que há 12 colunas disponíveis para elas preencherem. Para isso, eu poderia, se eu quisesse que essa coluna aqui, na verdade, o meu layout, ele viesse até aqui a metade da tela, eu poderia vir nesse primeiro cara e eu passaria um atributo aqui, md igual a 6. E eu passaria para os outros dois, md igual a 3 e md igual a 3. Não reparem agora no termo MD, eu vou explicar ele depois com mais clareza, mas aqui eu quero que vocês prestem atenção nesse 6, 3 e 3. 6 mais 3 é 9, mais 3 igual a 12, ou seja, o somatório da largura dessas minhas três colunas totaliza todo o espaço que o Bootstrap me deu. Se eu voltar no meu código, olha o que acontece. Essa coluna aqui ocupa metade do espaço, essa aqui ocupa 25% e essa aqui ocupa 25%. Tudo isso eu fiz utilizando esse MD.
Então isso aqui vai ser bem importante quando a gente quiser conseguir customizar os nossos gráficos, porque a ideia é sempre a mesma. A gente vai criar linhas, vai colocar à disposição de colunas e pode ir replicando as linhas, definindo se eu quero quantas colunas, e aí eu consigo ter a disposição final. E aí eu consigo chegar em qualquer disposição de projeto. Esse projeto do supermercado que a gente vai construir no fim desse módulo, ele usa esse conceito. Então olhem o que está acontecendo aqui. A gente tem uma grande caixa que envolve todos os componentes. Eu tenho uma coluna aqui que engloba esses componentes de controladores aqui, que tem essa caixinha, que é um card, que eu vou ensinar nas próximas aulas. Isso aqui eu ocupei com tamanho 2, ou seja, ele ocupa 2 dos 12 duas das duas colunas disponíveis aqui na largura do meu projeto, e aqui em volta a gente teria outras 10. E aqui o que eu fiz? Nessa coluna eu coloquei 3 linhas, eu tenho uma linha aqui, outra linha aqui e outra linha aqui. Aqui dentro dessa primeira linha eu tenho uma coluna, 2, 3 colunas, cada uma ocupando metade do tamanho, ou seja, 3, 3, 3, essa aqui ocupando os 12 disponíveis para ele e aqui ocupando os 12 disponíveis para ele. Então isso aqui é um exemplo de como eu poderia ter utilizado o sistema de linhas e colunas para poder ter uma disposição de um projeto bem customizável, onde eu disse onde eu quero cada posição, usando essa ideia. E uma coisa interessante é que se vocês notarem, se eu começar a reduzir o tamanho da tela, ele vai reduzindo, 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 ele vai se adaptando e cada uma delas vai sempre ocupando metade do tamanho, no caso a vermelha ocupa metade, as outras duas ocupam 25%, até que chega um ponto que as três elas ficam uma embaixo da outra. E aqui entra o conceito do MD. Quando eu passei o MD aqui, isso aqui significa Medium Display. Então dentro do Bootstrap eu tenho uma tabelinha aqui do Grid Options que ele diz qual o tamanho do display para ele ser considerado MD, ou seja, Medium, para ele ser considerado LG, para ele ser considerado XL ou ser considerado SM ou Extra Small. Então aqui ele diz que monitores maiores do que 540 pixels são considerados SM, maiores do que 768 são considerados MD, maiores do que 960 pixels são considerados LG e assim por diante. Então isso aqui é a forma que a gente tem de conseguir reorganizar todo o nosso projeto em função da tela, do tamanho da tela que o usuário está consumindo. Eu poderia vir aqui no meu projeto e dizer que para monitores maiores do que MD, ou seja, maiores do que aqueles 768 pixels, eu quero que ele tenha essa disposição de 6 para 3 para 3. Só que eu também poderia falar que eu quero para monitores small, ou seja, pequenos, eu quero que a disposição seja 4, aqui SM eu quero 4 e aqui SM poderia querer 4. Então assim eu poderia construir um aplicativo responsivo que, dependendo da largura da tela, ele tem uma disposição diferente. Por exemplo, aqui eu tenho essa disposição de 50 para 25 para 25, só que quando eu passo do ponto do MD, ou seja, eu fico entre 768 e 540, se não me engano, ele passa a ser uma disposição 1 para 3 para 3, que é nesse ponto aqui. Reparem que aqui, percentualmente, a minha coluna deu uma reduzidinha, a coluna vermelha. Esse é o ponto de passagem entre as telas. Então, automaticamente, usando essa disposição de linhas e colunas e tamanho do monitor, eu conseguiria fazer com que o meu projeto ele se adeque perfeitamente a cada tipo de monitor. E reparem que se eu começar a reduzir muito e chegar no tamanho de celular, o projeto ele passa a ser 1 para 1 para 1. Okay? Então, tem muitas formas que eu poderia fazer para que ele fique perfeito para um celular, mas ao mesmo tempo ele fique perfeito para um monitor médio, perfeito para um monitor grande, utilizando esses componentes e esses conceitos aqui. Caso queiram entrar em mais detalhes de como que é feito esses projetos dentro do Bootstrap, deem uma olhadinha na documentação do Bootstrap Components ou mesmo na parte de Grid, que vai ficar bem claro como que essa relação, ou mesmo quais são os valores que os monitores têm que ter para cada conjunto de strings se dá.